Tudo o que acontece em Itatiba e no Brasil, você ouve no Alô Notícias. A informação que você vê. Encerrando as ações, da Semana da Árvore, plantio de várias mudas frutíferas aqui na zona, do Parque Ferraz Costa, mais conhecida como Bosque. A Secretaria de Esportes, numa ação conjunta com a Secretaria do Meio Ambiente, propiciou a vinda de vários atletas itatibenses da jovem idade, da pequena idade e da melhor idade também, para que participassem dessa ação. Marcelo Cirilo, secretário de Esportes, nos fale um pouquinho o motivo de vocês estarem com os atletas itatibenses nesta ação para encerrar a Semana da Árvore com esse plantio maravilhoso. Boa tarde Aloysio, boa tarde aí ouvintes e telespectadores da Rádio AM. Assim, é um dia muito legal, muito bacana, porque a gente está conseguindo fazer uma junção de duas secretarias, um trabalho em conjunto, e mais que isso, é um dia diferente, principalmente para a rotina das crianças do esporte, Então, hoje, o treino deles foi vir plantar uma árvore aqui no parque. A gente teve que fazer o manejo de algumas árvores, principalmente espécies de eucalipto, que são árvores que elas não são muito adequadas ao parque, porque elas são muito altas, elas competem muito com as outras árvores, ela não atrai muita fauna, e aí a gente quis fazer esse manejo de trazer árvores de espécies nativas e frutíferas para que atrair mais a fauna, para que o parque seja agora, tenha mais árvores de espécies, que a gente possa vir aqui e desfrutar, desfrutar literalmente, das frutas, carambola, jabuticaba, enfim, a ideia é essa, E também criar conscientização da importância da preservação do meio ambiente nas crianças, Isso é o mais importante. Bom, as crianças plantaram, o pessoal da melhor idade também ajudou na plantação dessas mudas, mas agora é importante, a preservação das mesmas. E elas se comprometeram, a cuidar. Exatamente, eles adotaram e agora cada espécie ganha o nome de uma modalidade esportiva, Então ali a equipe como um todo, ela tem que vir aqui, no parque, cuidar da árvore, fiscalizar o desenvolvimento dela, para que qualquer coisa que aconteça, eles nos passem, para que a gente possa fazer a intervenção aqui para melhorar a saúde da árvore, enfim, para ver todo esse aspecto e ver que é um processo, que é importante, que às vezes demora, mas quando elas estiverem bonitas e frondosas aqui, eles possam desfrutar da beleza delas aqui e do parque como um todo, que ficou muito bonito com a revitalização. Bom, vamos passar do esporte para o meio ambiente. Obrigado, secretário Marcelo Cirilo, e agora a nossa conversa é com o secretário do Meio Ambiente e Agricultura, Gustavo Cossenza de Almeida Franco. Gustavo, nos fala um pouquinho de como foi essa semana, o resumo de tudo, Gustavo. Aloysio, que bom mais uma vez aí a gente poder falar sobre esse tema tão importante, que a gente acredita na participação de crianças, para que a gente consiga preservar cada vez mais as árvores do nosso município. Aqui a ação foi pensada no Parque Ferraz Costa, justamente porque ele passou por pouco tempo atrás por um processo de revitalização e ainda esse processo está acontecendo. Hoje esse plantio simboliza mais uma etapa dessa revitalização do parque. E a gente enxerga como uma semana muito produtiva. A gente costuma falar, a gente planta árvores o ano todo, mas na Semana da Árvore a gente costuma dar uma ênfase maior pela importância da data. Então é nada mais que benéfico do que você encerrar as atividades dentro de um parque que foi criado justamente para ter árvores, para ter uma diversidade, e a gente teve a preocupação de trazer muitas árvores frutíferas, porque isso vai fazer com que pássaros apareçam mais, pequenos mamíferos. Então o ambiente, o ecossistema do local aqui, ele vai se valorizando e vai enriquecendo cada vez mais. Bom, e uma coisa importante que vocês fizeram, a Camila participando desta ação, ensinando os esportistas, jovens esportistas de Itatiba, além das pessoas da melhor idade também que estiveram aqui presentes no Ferraz Costa, o processo da plantação e para depois termos a conservação das mesmas, Exatamente, Então, você vê como as coisas vão mudando, Luísio? Por exemplo, antes esse buraquinho que a gente põe a muda dentro era chamado de cova. Aí, a pessoa fala, mas cova remete mais à hora da morte do que o nascimento, Então, hoje a gente chama de berço.
Então é onde o bercinho que você coloca a muda de árvore para que ela cresça e se desenvolva ali. Então a equipe de áreas verdes, né, ela tem essa preocupação de sempre que tem um plantio que envolve pessoas, envolva crianças, orientar da melhor forma como tem que ser feito, tirar o plastiquinho, sem desmanchar o torrão, a altura certa da muda. Então a nossa equipe tanto a Camila, que é a chefe da seção, quanto os funcionários do viveiro que separam as mudas, o pessoal que prepara esses berços, prepara os insumos para que a planta tenha nutrientes ali e se desenvolva. Bom, então para encerrarmos essa matéria, vamos ouvir a Camila, né? Mas nos fala um pouquinho, né, da especialidade dela e o trabalho dela. A Camila, Camila Prado, né? Ela é uma engenheira agrônoma, tem uma expertise muito grande em relação ao meio que envolva plantas e árvores. Então ela é uma técnica muito competente, muito gabaritada, assim como toda a equipe dela, que dá todo o suporte para o trabalho acontecer aqui em campo. Boa tarde, pessoal. Então, qual que foi a ideia aqui, né? O secretário Cirilo comentou. Quando foi feita aquela quadra, foram tiradas várias árvores eucalipto. Vocês estão vendo aqui, todas essas árvores aqui são eucalipto, que são árvores australianas, né? E que elas têm um crescimento muito rápido e elas até em áreas verdes, elas sufocam as árvores nativas. Então qual que é a ideia? Ao longo do tempo a gente substituir essas árvores, porque elas já têm uma dada idade, e plantar árvores nativas. Então hoje nós vamos plantar 45 mudas de árvores, todas nativas. Esse lado que nós estamos são o lado das frutíferas e lá na frente também, então são 10 frutíferas e 35 ornamentais. Então das árvores ornamentais a gente tem os ipês de todas as cores, rosa, roxo, branco, amarelo, tem pau-ferro, tem sibipiruna, são todas espécies ornamentais. E as frutíferas a gente tem jabuticaba, pitanga, cerola, carambola, árvores nativas, grume-chama, cereja do Rio Grande. E para que a gente planta as frutíferas? Para atrair as aves e os animais, para trazer fauna, né? Para trazer vida aqui. Então nós vamos plantar, a primeira muda eu vou ensinar vocês. Camila, pega aquela ali, ó, que tá com o plastiquinho, acho que é melhor. Então, mas essa aqui eu pedi para trocar. Tá aqui, tá, só para ficar. Eu ia plantar lá embaixo, mas vai ficar ruim. Então quais são os cuidados? Ó, essa aqui é uma árvore nativa, tá? Isso aqui é um ipê rosa. Então as mudinhas estão no que a gente chama desses saquinhos aqui, né? Então o que é importante? Sobe aqui, Paulo, pra você me ajudar. Vocês estão vendo? Todas as mudas vão estar com o saquinho rasgado aqui. Então a gente tem que tirar, me ajuda aqui, Paulo. Nós precisamos tirar o saquinho, sem desmanchar o que a gente chama de torrão, que é essa parte aqui. Então o que é importante? A gente vai colocar aqui, isso aqui que a gente chama de colo da muda, não pode enterrar. Por quê? Porque senão os bichinhos do solo, eles comem e aí a muda morre. Então a gente vai colocar aqui, só que tá vendo? Tem que colocar mais terra, então tem que ficar na altura aqui do solo. Como que a gente preparou aqui? O que a gente chama de berço. A gente colocou, tá vendo que tá preto? Composto orgânico, adubo, calcário. Vai afundando ali pra mim. E no fundo desse berço tem o que a gente chama de hidrogel, que é um gel, gente, igual fralda de criança. Então parece um sagu. Aqui, ó, legal. Segura aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui é um pozinho que a gente mistura com água. Aí ele hidrata, é como se fosse um sagu. E ele segura a água. Então quando chover, isso vai aumentar e a planta vai resistir melhor, né? Para não faltar umidade aí. Então vamos lá, Paulo. Põe um pouco mais de terra. Lembrando, gente, que a altura do colo, que é essa região, tem que ficar na altura do solo. A gente coloca aqui, mais um pouco, Paulo. Isso. Ó, tá vendo, pessoal? Pronto. Agora o Paulo vai colocar a terra em volta. Pode preencher, Paulo. Ele vai preencher tudo. E esse tutor aqui tá pequeno, hein? Cadê o resto? Pega um tutor maior pra mim. E aí o que a gente faz? Tá vendo? O Paulo tá preenchendo. Ele vai preenchendo a terra e depois a gente vai compactar para formar uma baciazinha para quando chover segurar a umidade. E aí, gente, alguém sabe o que é isso aqui? Cana de açúcar, bambu? Na verdade, isso aqui a gente chama de tutor. Para que serve isso?
para ele tutorar a muda. Só que a gente tem que colocar não no torrão da árvore, tá, gente? Agora, você aperta aqui, Paulo, para mim. Qual que é a função aqui do tutor? É conduzir a muda de árvore para que ela não venha tombar. Então, no caso de vento, e que a árvore cresça reto. Às vezes a gente anda, você vê muitas árvores tortas, é porque elas não foram tutoradas e conduzidas da forma certa. Então aí, ó, qual que é a ideia, pessoal? A gente tem que fazer 2 amarrações, segura aqui pra mim, em 8 deitado, ó, 8 ou infinito, né? Tem gente que chama de... Ah, isso aqui tá... Aqui, tá vendo, pessoal? É só dar um nozinho aqui. E tem que, não pode sufocar, amarrar ela aqui. Ela tem que ter uma mobilidade para ela crescer. Então a gente amarra num ponto mais alto aqui, tá vendo? E num outro ponto aqui mais baixo. E aí sempre, alguém já falou aí, a questão da rega, né? Da irrigação, que não pode faltar água nessa fase aqui que ela tá se adaptando. E é isso. Molha aí, Paulo. E é isso, gente. Hoje vocês vão plantar e aí depois a nossa equipe vai vir molhando, muda por muda. Tá bom, pessoal? É isso aí. Rádio AM. Informação com credibilidade.